Galera, imagem, áudio, como é que tá aí? Tudo aqui, Augusto. Fala de novo aí no áudio. Tá tudo ok. Beleza, perfeito. Tô escutando vocês também de boa. Gente, boa noite a vocês. Vamos nessa? Olha, hoje a gente vai trabalhar com um bloco que não é pouco importante não. A importância desse bloco é muito. Bater? Bater na porta não, né? Bater? Olha só, vamos nessa. Gente, atenção. Primeira coisa. Podemos ter dois tipos de ligações. Quais são os dois tipos de ligações que são possíveis? A intermolecular. Intermolecular. E inter. Qual é mais forte? As intermoleculares. Não interação. As interatômicas. Quebrar molécula é mais fácil do que quebrar ligação entre moléculas é mais fácil do que quebrar uma ligação dentro da mesma molécula. A gente gasta muito mais energia para quebrar qualquer ligação interatômica do que para quebrar ligações intermoleculares. Bom, para que você comece a observar, esse envolve o top 1 de Química do Enem, que é chamado Propriedade dos Materiais. Bom, observe um recipiente, qualquer aqui, com moléculas de água. Moléculas de água. A molécula de água, ela é formada por quantos átomos? 3. Então ela é triatômica, concorda? Pronto. Aí eu tenho a representação do O e de 2H. Aí eu tenho a representação do O e de 2H. Olha só como é que fica. Essa ligaçãozinha de verde aqui é uma ligação covalente
polar. A gente vai ver a tradução disso aqui tudo já já. S de verde, S de verde, S de verde, S de verde, são iguais. São ligações covalentes polares. Ligação covalente polar, ou a ligação covalente, ela é uma ligação do tipo interatômica. Beleza. Só que o que acontece aqui é que eu posso ter essa ligaçãozinha de vermelho. E essa ligaçãozinha de vermelho, ela não é mais uma interatômica, ela não está unindo átomos, ela está unindo moléculas já formadas. Aí, em especial, essa daqui, ela é chamada de ligação de hidrogênio. Se eu tenho um aquecimento dessa substância aqui, eu vou ter possivelmente uma mudança de estado físico. E aí vem a pergunta: que ligação será quebrada? A covalente polar ou a ligação de hidrogênio? Ou as duas? Hidrogênio. Quando eu tenho a mudança de estado físico, é um fenômeno físico, quer dizer que não vai alterar a natureza da matéria, consequentemente a água sai com toda a sua estrutura, vai sair assim, ó. A molécula toda. Então, o rompimento é na interatômica. Jamais você vai falar que é na interatômica. Jamais você vai falar que é na interatômica. É na intermolecular. Ó. Se tiver o rompimento da ligação interatômica, vai mostrar para você que houve uma reação química. Porque eu posso romper a interatômica? Posso. Eu posso ter a reação onde a água se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Só que aqui foi um fenômeno químico. Por isso que foi uma interatômica. Mas o exemplo que eu falei para vocês aqui foi apenas uma mudança de estado físico. Tínhamos a água no estado líquido, ou vapor, ou líquido, e aqui nós temos a água no estado de vapor. Aqui foi apenas isso que ocorreu, ó. A água era líquida, e aí virou a água para estado de vapor. Aqui foi um fenômeno físico. Beleza? Bom. O que afetou aqui, então, a temperatura de ebulição dessa substância? A força da ligação, olha lá, a força da interatômica, um fator. Fala para mim outro fator importante. O tamanho da molécula. O tamanho. Isso é força interatômica ou hidrogênio? A interatômica tá gostando de mim hoje, velho. idade. Qual foi a resenha do super mesmo aí? Eu quero saber logo aí. Tira esse A daí. Eu quero. Não, vá. Interatômica. 70 anos no couro não é pra qualquer um. Falou disso aí. Aqui volta contigo. Ah, é? Deixar no meio do caminho. Ó. A interatômica.
molecular. Tamanho da cadeia, gente. O tamanho da cadeia afeta a massa molar da substância. Quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. Tem algum outro fator que interfere? Tem mais um fator, valendo o Big Big. Valendo o chocolate que ela ganhou ali. Aquele chocolate que ele gosta. Pode, mas no caso da molécula da água em si, se tratando dela, quais são os fatores que vão interferir na temperatura de ebulição? A força intermolecular interfere. A pressão. A pressão. Correto? Esses fatores interferem. Oi? O tamanho? Quanto maior a molécula, primeiro tudo que você vai olhar é, considerando pressões constantes, uma molécula, quando é maior, ela sempre vai ter uma temperatura de ebulição maior. Você só vai olhar a temperatura, você só vai olhar as forças interatômicas, as ligações interatômicas, se as moléculas forem parecidas no seu tamanho, parecidas no seu peso, parecidas na sua massa. Toda molécula maior, não importa qual seja a força termomolecular dela, sempre vai ter uma temperatura de ebulição maior. Para moléculas mais ou menos de mesmo tamanho, aí você vai olhar o quê? As forças intermoleculares. Tá claro? Isso cai demais, velho. E cai muito mesmo. Bom, só que em se tratando de ligações químicas, ou seja, em se tratando das ligações interatômicas, agora tá certo, interatômicas, nós temos três tipos. Quais são os três tipos? Iônicas. Interatômicas, né? É. Iônicas, covalentes e metálicas. Iônicas, Covalentes. covalentes, Metálicas. perfeito, ó. Covalentes e metálicas. Ó. As iônicas são formadas por compostos que tenham grande diferença de eletronegatividade. Em casos gerais, vocês gravam ligação entre dois átomos, um tem tendência a perder elétrons, o outro a ganhar elétrons. Em caso geral, quem tem tendência a perder sempre são os metais e quem tem tendência a ganhar e o hidrogênio. Então, os metais têm sempre tendência a formar cátions e os ametais e o hidrogênio sempre têm tendência a formar ânions. Bom, exemplo. Pronto. Sal de cozinha. Metal com a metal. Atenção. Ele é clássico. E cai bastante. Atenção. Este composto aqui. Professor, necessariamente a gente tem que saber a distribuição eletrônica? Não, porque são elementos que quando caem muito comuns. Muito comuns. Então, naturalmente, vocês já gravaram. Porém, como ele não dá a tabela periódica, normalmente ela te dá a distribuição eletrônica. Aí te ajuda. Esse composto aqui, N é metal, nitrogênio é metal? Não. Cloro é metal? Não. E hidrogênio muito menos. Tem metal aqui? Não? Tá. Mas esse composto, ele é íon. Caso especial. Ele é íon.
Se ele é iônico, ele sofre uma dissociação ou uma ionização? Ele sofre o quê? Uma dissociação. Compostos iônicos sofrem dissociação. Esse composto aqui não tem metal nenhum. E eu falei que para ser iônico tem que ter o quê? Mas em casos gerais, fique atento no cloreto de amônio. O cloreto de amônio é um composto iônico. É uma exceção a essa regra que está colocada aqui para vocês. Mas o que faz mesmo um composto ser iônico? Ter grande diferença de eletronegatividade. Composto covalente. Ou chamado também de quê? Molecular. São compostos onde tem baixa ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Perfeito. Então você tem dois átomos, A e B, só que agora eles não têm tendência a fazer a chamada transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Por que não tem tendência a fazer transferência de elétrons? Porque os dois querem ganhar elétrons. Então, se os dois querem ganhar elétrons, o que eles podem fazer é o compartilhamento de elétrons. E se é o compartilhamento, A metal com a metal, A metal com hidrogênio, o hidrogênio com ele mesmo. Tem metal no meio? Tem metal no meio? Não. Exemplo. CO2. O C é uma metal. O O é uma metal. A metal com a metal, ligação covalente. Agora preste atenção. Atenção também. O cloreto de alumínio o alumínio é metal? O cloro é um metal. Mas ele é covalente. É uma exceção à regra. Ou seja, isso é regra geral. Tem exceção? Tem. Mas ajuda e muito. Ajuda e muito. Toda substância simples, então, tem ligações covalentes, né? Perfeito, agora. Todas. Desde que não seja metálica. Porque, por exemplo, vou colocar aqui ferro. É simples. Porém, não segue nem ligação covalente e nem ligação iônica. Por quê? Porque a ligação metálica é exclusiva dos metais. Então, não sendo um metal, vamos colocar assim a frase que fica melhor. Não sendo um metal, toda substância simples será um composto molecular. Aí está perfeito. Certinho? Não sendo um metal. E aí, o que você falou, a gente pode exemplificar aqui com H2, O2, N2, tudo isso é ligação covalente. Sempre. Beleza, velho? Não sendo metal. Bom, outro detalhe importante. Vai. A exceção da iônica acontece com uma transferência definitiva também? Tipo, um do elétron para outro? Mesma coisa. O Na vai perder um elétron e o cloro vai ganhar um elétron. E aí, tipo, acontece... E aqui é por conta de uma conta que é feita pela eletronegatividade de Pauli. Mas aqui é por conta de uma conta. Mas é compartilhamento ali ou é transferência? Aqui é compartilhamento. Era para ser
um composto iônico. Porém, ele está chamando a atenção porque ele é um composto molecular. Faz ligação covalente. Aqui era para ser um composto covalente, que é molecular. Mas, aí quer ver a coisa? Deixa eu pegar vocês aqui agora. Tem diferença, aprofundamento, tá? Aprofundamento, pelo amor de Deus. Tem diferença, vale para casa também, vale no Big Big. Tem diferença entre composto molecular e composto covalente? Tem. Qual é a diferença? O tamanho Vai. do composto. O tamanho do composto. Bora começar a melhorar que tem gente que tá trabalhando. Vai. Massa molar de quem é grande? Chama. Chama. Não sei aí. Mas você tá massa, tá certinho o que você tá falando aí. Só que o Pedrinho, por exemplo, tá tentando pegar aí a parada, mas não tá conseguindo não. Vai, ajuda ele, velho. Ajuda ele. A única diferença é isso. Ele não gagueja não, sai fora. Fala, vai. Eu tô dando pressão nele, galera. Você tá certinho. Um tem grande massa. Perfeito. É só lembrar agora quem tem grande, quem tem o quê? Pequeno. O composto covalente é aquele que tem uma massa muito grande. Exemplo, polímeros. Os polímeros são compostos covalentes. São compostos muito grandes. E moleculares são compostos pequenos. Mas qual a semelhança do composto molecular para o composto covalente? Pronto. Os dois fazem compartilhamento de... E o que muda mesmo? O tamanho. E quem tem maior temperatura de ebulição? Por quê? Quanto maior a massa, quanto maior a cadeia, maior vai ser a temperatura de ebulição. Estão pegando? Mas nesse caso, no caso dos polímeros, quanto mais a unificação... Não, aí tem outras características que vão interferir também na temperatura de ebulição. Aí a gente vai chegar também. A ramificação é uma delas. Beleza, velho? Ó, olha pro CO2 aqui. Olha pro CO2. O CO2... Oi. Ana. Tipo assim, quando tu pega o NaCl, ele é uma molécula. Ele é uma molécula. Mas ele não faz ligação molecular. Às vezes eu confundo isso. Ele é uma molécula. O que é uma molécula? A junção de átomos. Juntou átomo, juntou, então ele é uma molécula. CO2 juntou átomo, então ele é uma molécula. Agora, pronto, perfeito. O C é da família 4A, ele faz quantas ligações? 4. E o O é da família 6A, ele faz quantas ligações? Eu vou te falar uma coisinha sobre isso aqui, ó. Átomo. Ô, velho, pega outro piloto vermelho meu, na moral. Outro piloto vermelho meu. Átomo central. Alguém poderia me dizer o que é um átomo central? Tá, então como é que eu identifico um átomo central? Só olhar. O que é, Pedro? Só olhar como? Porque tá no meio, não sei. Não, tá aí olhando assim, como é que eu vou olhar? Ô, Pedrinho, você tá escolhendo, você tá olhando pra cá, Pedrinho? Olha pra cá, Pedrinho, como é que eu vou identificar? Pode dar menos quantidade, não? Faz o quê? Na frente da molécula? Não, nem sempre na frente da molécula. Ele é o que está em menor quantidade e ou faz mais ligações químicas. Então é só olhar. Quem está em menor quantidade aqui? Então ele é o átomo central. E realmente ele faz mais ligações químicas? O hidrogênio pode ser átomo central em alguma molécula? E por que o hidrogênio nunca pode ser átomo central? Porque ele só faz uma ligação. Ele é monovalente. Perfeito. Monovalente. Atenção agora. Átomo central. Toda vez que você for estabilizar, não se preocupe com o átomo central não. Se preocupe com as extremidades, com a periferia. Primeiro atenda a periferia, depois o que sobrar é do átomo central. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma regra chamada regra do octeto, que é a regra que é usada para a maioria das ligações. Porém, galera, nem todo elemento segue essa regra. O que acontece? Tem átomos que ficam estáveis com mais de 8, aí ele sofre o chamado expansão do octeto, e átomos que ficam estáveis com menos de 8, chamado de contração do octeto. Ô Augusto, e como é que eu vou saber? Vou lhe dar um exemplo aqui agora. Eu posso ter, por exemplo, o PCl3 e o PCl5. Só o fósforo pode fazer ligações diferentes aqui. Então eu não tenho que me preocupar com o átomo central. Se eu focar no átomo central, eu vou errar a questão. Deixa o átomo central quieto. Ele vai ter que estabilizar a periferia. O que sobrar é dele. Eu vou te mostrar como é que funciona agora. Desligou, viu, velho? Eu tô sem monitor, viu? Esse meio tá de boa, né? A galera tá
Galera de casa, se tiver alguma pergunta, faça em áudio, tá certo? Por favor. Ó. Ô, Augusto, eu não entendi muito bem as metálicas. Tia Alain botou o som pra arregaçar aqui dessa vez, que a gente não tava escutando, ele botou pra arregaçar. Vai, manda. Eu não entendi bem as metálicas. Você podia explicar? Não, eu vou só chegar um nela pouco? ainda. Eu não Ah, vou tá. nela, não. Ah, tá, entendi. É porque foi um aluno aqui que citou a respeito da substância simples, aí eu falei logo da metálica, mas não exemplifiquei ainda não, beleza? Ah, tá, beleza, É desculpa. porque a metálica Valeu. ela não segue a regra do octeto. Ela segue um outro modelo. Alguém lembra qual é o modelo que ela segue? É doente. Não. As metálicas? As metálicas seguem Mar de elétrons? Ah, o modelo do mar de elétrons. Perfeito, mas vou chegar nele ainda. Volta aqui. Átomo central. Quem é o átomo central aqui? P. Quem é o átomo central aqui? P. Agora vamos lá, ó. Quer ver uma parada? Olha como é que é fácil e rápido para resolver. O P, ele é da família 5A. 5A. E o cloro é um elemento que faz parte da família 7A. Ele é um halogênio. Faculdade de calouros, burros, idiotas, atrasados e tontos. É assim que você grava os elementos da família 7A. Isso é importante lá na hora. Se ele é da 7A, olha, você não vai fazer nada, ó. Se ele é da 7A, ele fica estável com quantos elétrons? 1 a mais. Ele já tinha 7, com mais 1, 8. Concordam? Se esse cara já tem 5 e ele fez 3 ligações, porque ele tem 3 cloros, ele foi para quanto? Esse cloro aqui, esse fósforo aqui, seguiu o octeto? Sim. Perfeito. Agora, o pentacloreto de fósforo, que é o de baixo, esse aqui eu já tenho 5. Com mais 5, o que esse fósforo aconteceu? O que aconteceu com esse fósforo aqui? Ele teve uma expansão do... Mas o elemento não é o mesmo? Sim, mas quem manda? Quem manda é o central? Não. É igual aqui na casa. Quem manda é Tivelan? Não, quem manda? Pronto, eu bem que você sabe. Então, ó, automaticamente, lá ele fala, Elan vai dar aula, Elan vai. Elan entra. Não importa, ó. Não importa, Elan é o mesmo. Mas ele está vulnerável para quem está ligando com ele. Ele está vulnerável para a ordem da patroa. Se ela falar, está falado e acabou. Ele não tem o que fazer. Atenção agora. A cara dele de desespero. Tô doido pra soltar a desculpa hoje, viu? Qual é a referência de Augusto lá no X-Men? Coroa. Ninguém sabe nem teu nome, velho. É o Coroa teu sócio. Foi eu? Verdade, viu, Augusto? Falaram isso hoje lá no cursinho. Pessoal do Super me Falaram, né? É, galera. Me chamaram de coroa lá no Ô, cursinho, Emily, você velho. deixou, Emily? Ó, Emily, fala aí, Emily. Foi eu que atribuí esse apelido ou simplesmente aquele coroa que dá aula contigo? Não que Elan não incentive, né? Não que Elan também não incentive isso, mas não saiu. Hoje não saiu da boca de Elan, não. Hoje foi espontâneo da boca de um colega meu. Mas a família dele, relacionada à idade, tá chegando lá em Conquista. É, já não é o tio ela mais não, já é o tiozão. Já tá chegando. Obrigado a ouvir hoje. Olha, Elan, você sabia que tá a resenha que Augusto é mais novo que você? Toma aí. Eu falei, peraí, gente, Vai. quer me acabar, gente? Toma Vai ter um aí. mais novo aí. Mas parece não. Vai voltar. Ih! Vai, mereceu. Ao vivo ainda, gravado ainda. Isso que foi minha aluno desde o novo ano, beleza. Valeu, parceiro. Olha, se liga aqui agora. Atenção. Isso é até que eu tava falando. É idade, meu amigo. Emoção. É idade. Aqui Passa a tá- mão na cabeça, tu lembra? Olha, preste atenção. Essas ligações aqui, são ligações de que tipo? Existem 2 tipos. O tipo sigma e o tipo pi. Quando eu tenho uma ligação simples, ela é do tipo sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. E quando eu tenho uma ligação tripla, uma é sigma e 2 são pi. A pergunta então é, qual é a
a forte? A sigma é forte e a pi, ó, pi poca. Poca de quebrar. Pi quebra com facilidade, com gasto energético muito baixo, muito menor do que a ligação sigma. A pi é uma ligação fraca. A pi é uma ligação fraca. Bom, para finalizarmos esse pedacinho aqui, vamos falar. Vai. As moléculas que entram depois no PCl, tipo assim, tem o PCl3, aí entrou o PCl4. Essa ligação formada é mais fraca que as outras? Ou vai ser a mesma? Não, vai ser a mesma coisa. É uma ligação covalente normal. Ela induziu, mas é uma ligação covalente normal, como as outras. Ó, no caso da ligação metálica, é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui, por exemplo, um pedacinho de prata. Ó, um pedacinho de prata. Os metais, eles têm alta ou baixa eletronegatividade? Baixa, então quer dizer que eles querem perder o quê? Elétrons. Na ligação iônica, eles perdem. Perdem para quem? Perdem para o ametal, perdem para o hidrogênio. Ele tem quem recebe. Beleza. Só que na ligação metálica, ele não tem para quem receber. Ele vai soltar os elétrons dele. Então vai ficar o quê? O chamado aglomerado de elétrons. Ou seja, vai formar o famoso mar de elétrons. Essa quantidade de elétrons soltas, livres, faz com que o metal adquira a sua estabilidade. Ô Augusto, mas o que vai acontecer o que com esses elétrons livres? Fica tudo solto. É daí que vem a justificativa para, se você pegar um prego e colocar na tomada, parceiro, e se ela estiver energizada, você vai tomar choque. Por quê? Porque a superfíciezinha do prego, que é vinda de uma ligação metálica, que é um aglomerado de elétrons, está tudo livre lá, solto, largado. Está tudo livre, largado. Essa calça aqui eu só tenho essa, vou dar aula. Ó. Conduz corrente elétrica no estado sólido? Sim. E no estado fundido? Também. Agora, peraí. E os compostos moleculares? Eles conduzem? Não. No sólido? Não. Asterisco. No líquido ou em solução aquosa? Não. Asterisco também. Por que eu coloquei um asterisco aqui? Porque você vai se ligar no grafeno por conta da ressonância, da alternância de ligação dupla com ligação simples. É sólido, molecular, mas conduz corrente elétrica. E por que esse outro asterisco está aqui embaixo? Por conta dos ácidos. Os ácidos são compostos moleculares que se ionizam em solução aquosa. Se ioniza, gente, deixa o que livre? Elétrons. Se tem elétrons livres, tem condução de corrente elétrica. O grafeno, ele é sólido, ele vem de ligação covalente, porque aqui é carbono, 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 carbono. E a alternância de ligação, chamada ligações conjugadas, dupla simples, faz com que tenha a condução de corrente elétrica. Ele é sólido, ele é molecular, mas ele é uma exceção, porque os sólidos moleculares não conduzem corrente elétrica, exceto ele. No caso dos líquidos, também não conduzem. Tipo água pura, sem sofrer nada, ela não tende a conduzir. Porém, se ela sofrer uma autoionização, ela vai conduzir corrente elétrica. No caso dos ácidos, em soluções aquosas, eles vão conduzir corrente
elétrica. Então, existem exceções. Mas é não e não para ele. Em regra geral. Aqui é sim e sim para metálica. Aqui é não e não. Lembrando que o verdinho é exceção. E nas iônicas, gente, conduz. Sim. Conduz. Sólido. Não. Não conduz. Sal de cozinha sólido não conduz. Porque não tem elétrons livres. Ele está no retículo cristalino. Está um cristalzinho. Está fixo. Agora, se eu colocar na água, em meio aquoso, então, aí a resposta é sim. Essa parte está clara? 2, 4, 6. Deixa eu só fazer uma colocação. Gente, eu vi recentemente no simulado, acho que foi Bernoulli, não sei se foi Bernoulli ou foi o Sais, uma colocação bacana que talvez poderia meio que causar um grau de surpresa a vocês. Ligação metálica, tanto eu e o Tio Augusto, a gente intitula como mar de elétrons, que é o quê? Ou nuvem de elétrons, que são elétrons livres. Mas eu vi recentemente e eu até concordo. A ligação metálica também pode ser vista como um mar de cátions circulados de elétrons. É porque, de qualquer forma, Exato. Se isso tem aqui- elétrons, não, temos... isso aqui é fixo. Não movimenta. A prata está parada. Isso. Ela não movimenta. Quem movimenta são os elétrons perdidos pelo metal que tem baixa eletronegatividade. Exato. Foi, tu viu? É um aglomerado de metais, é um aglomerado de cátions circundados por elétrons livres. Que se você olhar, é isso mesmo. O que é isso aqui? Aquilo Cátions, se não é isso? complementa, ó, que você anotou aí, efeito de ressonância. Isso que ele falou de conjugados que você está prestando atenção, ele tinha falado antes de ressonância. É o número. Também acontece quando a molécula ela é aberta. Normal. É só ter alternância, Só ligação. pode ser aberta, pode ser fechada, basta ter ligações alternadas. Tem uma questão Do Enem. passada falando sobre isso. E muita gente acha que ressonância só quando tem anel, bezerra. 6 minutos para 3 questões, as 3 primeiras da lista. Você consegue subir? Usa mais. Repete mais vezes. Você fica mais tempo. Vou saber alisando. Ele tá gravando, ó. Boa, velho. Lá na escola. Hã? Tá mais vai lá na escola. É militar. Augusto? Vou estar lá amanhã. Vou estar no militar e no Matisse amanhã. Tá dando 2. Vai estudar lá pra tirar meio. Não, eu vou dar uma aula só, mas. Vocês já desenvolvem ele? Vai aí. A ligação metálica não deveria ser uma ligação tipo, você vai passar Não, mas o aglomerado, a quantidade de elétrons que tem aqui é muito grande. Então eles não se repelem? Entendeu? Tipo assim, a estabilidade da... É, pelo que eu entendo, Aninha, é uma força eletrostática, mas sim, você está olhando só o elétron. E os cátions que estão lá dentro dos núcleos? Tirou? Eles têm força eletrostática também para puxar o elétron, entende? Acabou? Ele deixa livre, mas dentro de um. Entende? Ô Augusto, Oi, é feito aqui ou lá? quais são as questões? As 3 primeiras, Lu. Você mandou a ligação lista no grupo? Mandei. Ela mandou, Lu. Certo, É a questão obrigada. 6, a questão 4 e a questão 5. Pode. São 3 ligações, né? Aí a gente se for. É terminal, é terminal. Não, desculpa. Terminal. Tem a cadeia aqui em si. Os dois da ponta é terminal. E os que chegam ao longo são. Vou dar conta do quadro aí. Hoje, como é que tá a temperatura, gente? E o pessoal daqui tá. Aqui tá. E aqui tá, já tá quente. E o fundo? Então, tá na ponta. Vou trazer um cara com isso para olhar o ar-condicionado.
Oxi, eu tô falando que a tia quer. Não, é porque ele falou que não existe esse cara que já olhou que tá certo, Esse vai continuar dar certo? Agora, Eu acho que tem não como- é a posição, não é a localização. Não tem como botar a paleta, não tem como botar pra cima, não? Tem. Então, porque tipo, Mas já tentei de todos os Não, jeitos. mas ela não vai ter, não. Porque se a paleta ficar pra cima, gela mais. Não, não tem essa tendência não, mano. Raciocina. Se o lado desse... Pois é, ele tem que chegar aqui embaixo logo. Então, tem que jogar pra cima. Pra baixo ele não tá conseguindo chegar, ajudando ainda. Vai! Porque tá dando Vai! Mas o arco já desceu aqui. É, exato, pô, mas a paleta pra baixo e pra cima. Vai descer só aqui. Eu ainda acho que a posição, Não, não é só isso não. É, não, ele é 18 km. Elan é o distrator, tá? Elan é o distrator. Elan tá tentando confundir vocês. Vocês já acabaram? O alto, embaixo. Pronto. Elan tá tirando a atenção de vocês. E vocês estão caindo na dele. Não tem um marco para estimular. Quando o power alto, por exemplo, é comparado com os demais compostos, pode. Não tem um ponto assim de parte, entendeu? Eu tô pensando nessa pergunta. Ô, Augusto, Faculdade de Calouros. Isso é pro não, certo? Isso é pro. Pra Pra loja 7A. Faculdade de Calouros. Burros. O quê? Burros. Que é o BR Bron. Burros. E Iotas. Que é o Iodo. Ah, eu fui ao clube, briguei. Isso aí Essa aí é a negatividade. Oxe, tá quase igual. Fala aí, vai. Ô, velho, na sua opinião, Faculdade de Calouros, burros, idiotas, atrasados e tontos. calma que você é demais, porque você que tá querendo acelerar, né? Esse professor referência. É só as, É o TS. É o Tenecinho. as 3 primeiras. Vai lá. Idiota. Faculdade de Calouros, burros, idiotas, atrasados e tontos. Eu tenho que falar de vez, não é? Pra você pegar um ferro, um prego, colocar na tomada e sim tá enferrujado, e enferrujado tem diferença na condutividade? O último composto é qual? O último elemento é qual? Show. Tá vendo? Isso foi uma pergunta. Eu, assim, quimicamente falando, eu acho que não tem nenhuma diferença, porque os dois vão disponibilizar os íons. Agora, se o composto iônico disponibiliza em maior grandeza do que o composto metálico, eu não consigo mensurar. Você viu que ele não fala? Prancha! Porque ele viu alguma coisa a respeito que tinha? Isso aí foi curiosidade só. Questão 6, que é a primeira questão da lista aí. É sobre o NaCl. NaCl é um composto iônico. Conduz corrente elétrica em todos os estados? Não conduz no sólido, mas conduz no estado líquido ou em solução que? Aquosa. Então, consequentemente, qual é a resposta à questão? Letra B de... Não, B de Vasco. Tá? Porra, velho. Você tá vendo essa camisa linda na sua frente, velho? Por favor, brother, tá? Na moral. Só aí, tá nesse time. Tu tá ligado que ele é, na verdade, de Bia Vascaína, né? Ô, moço, você sabe da reserva comigo? Você sabe, né? Quem presenciou aqui? Bia foi Mas eu falei pra ela aprovada. não aceitar. Os meninos da sala de Bia. Canalice dela, viu? Os meninos, No dia que Falei pra ela não aceitar. Os meninos da sala de Bia. A aposta de Bia. Aceitou ou não aceitou? Indiretamente. Aceitou. Só não aceitou 100% por uma dor de consciência relacionada a quem? Ao pai, velho. Foi. Mas Bia tá hoje. Porque vestiu a camisa do... Agora vai, Vascaíno, vai ser comigo também, eu quero ver. Você quer fazer a aposta também? Não, Você vai querer medir? Rapaz, tu Mas, para. rapaz, Confia em mim. foi na sala de aula, foi pra todo mundo ver, gravado lá ainda. Vai querer? Vai querer? Não. Tô precisando de dinheiro mesmo ano que vem, já. Vai querer? Gente, se Pra mim, quiser... professor não vai querer. Se passou e a outra lá, como é o nome dela? Tá querendo agora. Falou, professor, você faz comigo também?
Faz comigo também, vascaína também. Só que essa foi mais fácil. Aí eu falei, vamos fazer. Porque Bia é mais... Bia é complicada, viu, velho? Na moral. Mas mexer com o Flamengo. Tenho provas. Ó. Quer vestir também a camisa do Flamengo? Certeza, velho. Quer medicina? Vai acompanhar a Bia, só um semestre de diferença. Na Wesley ainda. Tá bom. Faz a matrícula dele logo aí. Fala a matrícula dele. Gente, ele está perguntando a quantidade de ligações pi. Você precisa procurar as ligações duplas e as ligações do quê? Triplas. Onde tiver ligação dupla é porque tem quantas ligações pi? Uma. Quantas duplas eu tenho nessa molécula aí? Duas duplas. Então, só nas duas duplas eu tenho duas ligações pi. Porém, na ligação tripla também tem ligação pi. Quantas triplas eu tenho aí? Uma. Quantas pi eu tenho na tripla? Duas mais duas. Resposta à questão letra de sapo. Cururu. Ah, tô craque já, né? Sapo, cururu. Letra C, resposta da questão. Quinta questão. Olha para você ver que a parada, você vai se preocupar com o átomo central ou vai se preocupar com a periferia? Sempre com a periferia. Quer ver uma parada? O flu é de que família? 7A. 7A faz quantas ligações? Uma. Quantos flus eu tenho? 3. Só aí já tenho 3. O boro, alguém lembra aqui família boro? Família 3A. 3A tem quantos elétrons? 3A já tem 3. Com mais 3 ligações, porque tem 3 flux, dá um total de quanto? 6. Esse aí sofreu o quê? A contração. A questão queria quem? A expansão. Letra A não pode. Letra B. Nitrogênio é de que família? 5A. O hidrogênio é um elemento que fica estável com quantos? 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 3. 3 com mais 5? 8. Esse aí seguiu a regra do octeto. Ele está ok. Letra C. PCl5. O P dá 5A. Com mais 5 ligações que o cloro faz, porque o cloro é da 7A, só precisa de uma ligação. Então, se eu tenho 5 cloros, 5 ligações, 5 elétrons. Com mais 5 que ele já tinha, total de 10. 10 é uma expansão de octeto. Resposta à questão letra C. Ficou claro essa parte? Agora... Ô Augusto. Oi. O gabarito da primeira, pode repetir, por favor? Gabarito da primeira. Vasco. Valeu. Aí entende. Simples. Outro flamenguista. Mas não é uma vascaína de responsa. Quer link do Vasco com ela? Vou fazer com você. Você é vascaína? Eu viro vascaína. Mas ó, quando Bia está na alfa, Bia, você não precisa disso, Bia. Você vai passar. Mantenha o seu manto sagrado. E por isso que ela passou. Falei a mesma coisa. São seus esses, né? Porque ela vai o seu São seus? Meu. Pronto, botavam ali, eu botei na boca. Não vai roubar meu pincel, rapaz. Toma vergonha, velho. Como chegou mais gente aqui? Eu tô aqui no Meio do quê? Eu já comi. Como chegou mais gente aqui de alguém de vocês? Isso aqui tá dando. Pelo amor de Deus, alguém fala de você! Tá dando a confusão. Apareceu no carro, pô! Pelo amor de Deus, alguém na hora do bolo, por favor, chega assim, olha, filha linda. O Elan, deixa eu te falar, apareceu aqui no Meet dizendo que sua chamada termina em 10 minutos. Mas isso aqui é... Apareceu pra mim também. Que tá dizendo que as chamadas em grupo tem limite de 1 hora. Ela vai dormir fora de casa hoje. Ô, Elan, eu acho que cai, mas depois dá pra voltar normal, né? Não? Não, eu vou já agilizar aqui
Já cria logo, qualquer coisa, cria logo outro link. Ou melhor, não sei se criar outro link agora é uma boa, não, porque senão quando der 5 para as 9, vai acabar de novo. Ela tá gravando essa aula, gente? Aham. Não tá parecendo que tá gravando, não. É porque ele tá gravando de outra forma. Ô, Elan. O senhor tá gravando essa aula? Tá sendo gravada, relaxa. Ah, tá. Mas eu vou procurar a foto aqui. Agora a minha agora eu vou falar de a diretora desesperada, né? Aí eu tô fugindo. Três minutinhos aí, pessoal. Quando chegar essa data, vai abrir, vai pegar esse recado. Quando chegar essa data aqui, vai abrir o mercado de dentro. Pessoal de casa, o link do novo. A nova sala tá aí no chat. Já vai entrando. Lara, Emily, Eric, Luana, confere aí. Tá ok? Apareceu o link? Aqui apareceu, Elan. Apareceu, Elan. Pronto, já pode estar saindo dessa chamada, tá bom? Até tu mentindo pra mim, essa não deixa não? Eu chegando aqui ansiosa e não. A senhora já sabia também? Todo mundo sabia. Todo mundo Mas tinha um grupinho de vocês? Tinha. Sério? Meu Deus. É o grupo que a gente fala mal de celular. A gente fala mal de nesse grupo, aí a gente já usou pra isso. Já foi. Eu pensei pra fora. Não, ele não volta sempre no final, ele dá aula agora até 9. Ele dá aula só pro... Ele vai dando para.
Ó, agora é minha vez. Vai ter essa frase? Você não é? Você não? Aí agora escrevi tudo. Quando tu aprende a ver uma coisa, aí vai ter uma data. Aí vai ver. Eu vou abrir da raiva. Cara, não tem 20 não, sabe? Eu tenho 18. Não tem 20 não, sabe? Mas é que eu acho que o número cheio. Os valores vai entregar porque eu não acho que Quem tava na lista, quem colocou o nome na lista, eu garanti entrega hoje. porque eu não fiz o Pix, eu trouxe o dinheiro. Beleza. Depois eu acesso. Gente, não sei se vocês perceberam pelo número de página. Rapidinho, não sei se vocês perceberam pelo número de página. O módulo foi literalmente só o custo da impressão para justamente nessa reta final incentivar vocês a vencerem aquelas questões, viu? Tá? Quem eu não conseguir entregar hoje, eu entrego na segunda. E o pessoal de conquista entrega na quarta. Esse aqui é pra hoje. Só esse que é pra hoje. Que dia do dia? Amanhã que dia? 8. Vai falar da cidade Imaculada e Shalom. Deve dar uma olhada. Não tá morando bem aqui para o papo? Na verdade. Ele tá subindo. Do outro lado agora. Vai aqui, ó. Bom. Eric, Lara, Emily, Júlia, tudo ok pra vocês? Tudo sucesso? Tudo tranquilo? Aqui tá de boa. Tudo ok. Então vamos lá. Gente, vamos para o segundo bloco da nossa aula. Bom, vamos assegurar o que Tio Augusto passou e vamos avançar com a parte mais importante. Daqui para frente tem um peso de cobrança muito maior do que Augusto, dessa parte inicial que Augusto passou. Só que para você entender com mais segurança, mais solidez daqui para frente, essa primeira parte é extremamente importante, tá bom? O nosso coroa iniciou essa parte dizendo que existem dois tipos de ligações químicas. Ele iniciou dizendo que existem as ligações
interatômicas e as ligações intermoleculares. Pronto. Qual foi um ponto de extrema importância que ele mencionou logo na abertura? Perfeito. As ligações interatômicas são as consideradas ligações mais fortes. Se colocar ligação covalente e ligação de hidrogênio, qual é a mais forte? Um cascudo na tua careca. Ligação de hidrogênio é uma ligação forte comparada às demais que são intermoleculares. Não se compara a força das interatômicas com as intermoleculares. Beleza? Tio Augusto pontuou também que quando há quebra de uma ligação interatômica, é indício que houve uma reação química, uma transformação química. Quando há quebra só de ligações intermoleculares, é indício justificado de uma transformação física. Uma mudança de estado físico, principalmente. Beleza? Bom, já que a ligação interatômica é a ligação entre átomos, se é a ligação entre átomos, pessoal, tem um protagonista que é envolvido em todas as ligações. Quem é esse protagonista? Elétrons. O elétron está envolvido em todas as ligações, ele é o protagonista. A forma com que ele é envolvido nas ligações é que vai caracterizar qual é o tipo de ligação. Beleza? Quando o elétron é jogado de um lado para o outro, quando há uma transferência de elétrons, Tio Augusto pontuou a ligação que? Então preste atenção. Qual é o principal exemplo de ligação? Qual é o principal exemplo de um composto que é formado por ligação iônica? Perfeito, NaCl. Se um composto é formado por ligação iônica, pessoal, dizemos que ele é um composto iônico. Beleza? Pronto, show de bola. O que foi que o Tio Augusto falou do NaCl? É um composto com altas temperaturas de fusão, ebulição e solúvel em água e conduz eletricidade no estado líquido ou em meio aquoso. Ele introduziu o assunto mais cobrado do Enem, que é o que? Propriedade dos compostos. Ele falou de temperatura de fusão, falou de temperatura de ebulição e falou de condutibilidade, falou de solubilidade. O conjunto dessas propriedades, pessoal, elenca o maior número de questões já cobradas no Enem. Beleza? Bom. Eletricidade. Beleza? Bom. Mas o único de calor que conduz metais. Exato. Beleza? Depois ele falou da ligação covalente. Eu não vou começar a falar da covalente ainda não. Depois da covalente ele falou da ligação o quê? Metálica. Pessoal, geralmente quando cai no Enem o vestibular ligação metálica, cobra-se ligas metálicas. Quais são as características físicas? Quais são as propriedades físicas das ligas metálicas? Alta temperatura de fusão, alta temperatura de ebulição, ductibilidade, que é a capacidade de formar fios, maleabilidade, que é a capacidade de formar lâminas, e condutibilidade elétrica, tanto no estado líquido, no estado sólido. Perceba, Augusto falou de ligações, ele enfatizou a abordagem de ligações e como cada um acontece. Não sei se vocês estão percebendo qual é a minha ênfase nesse momento agora. As propriedades. Então, pessoal, ligação iônica você tem um conjunto de propriedades pré-definidas. Para a ligação metálica você tem um conjunto de propriedades pré-definidas. E para a ligação covalente? CO2. Qual é o estado físico? Então significa que tem baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição. Conduz eletricidade em alguma situação? Hipótese? Alguma. Beleza? H2O. Qual é o estado? Pergunte. Tipo assim, condensar o CO2 e tentar passar uma corrente elétrica por ele vai evaporar antes de passar a eletricidade. A eletricidade é como se fosse... No lugar do CO2 sólido, coloque uma madeira. Vai ser a mesma coisa. Os elétrons não vão conseguir se propagar ao longo da sua estrutura e não haverá condutibilidade. Conseguiram entender? Mas tipo assim, no caso do relâmpago, tipo,
tem a corrente elétrica e o ar é isolante, mas por mesmo você passa. Mas aí, no caso, ele está ionizando algumas partículas presentes nesse meio. Bom, vamos lá. CO2 é líquido, então tem uma temperatura de fusão e ebulição mediana. Beleza? O CO2 é polar ou apolar? Apolar. Por que, Elan? Espera que vamos entrar nessa parte. E a água é o quê? Polar. E nos compostos iônicos todos são o quê? E em virtude disso são solúveis em 100%? Mais grande, maior? E os compostos metálicos são apó? Em virtude disso não são solúveis em? Mas eu estou mostrando para vocês dois compostos moleculares que têm propriedades totalmente o quê? Distintas. Então veja bem, pessoal, você não tem um padrão de características, você não tem um padrão de propriedades para os compostos moleculares. Esse padrão, essas propriedades, dependerá de quê? Das ligações intermoleculares. E aí, pessoal, valendo um salgado. Emily, por favor, em voz alta, quantos salgados eu te devo, Emily? Graças a Deus, nenhum. Hoje quase me devia um. Mas tem aquele da retratação, que eu ainda vou precisar. Aí, o mal dela. Já paguei quantos salgados nesses últimos meses, Emily? 3. Pronto, de nada. Então não devo nada a ninguém. Me deve não ainda. É verdade. Tem uma retratação. Hoje tem colegas meus aí que estavam presentes na sala. Mereçam retratação. Agora. Bom, pessoal, pergunte. Toda ligação covalente no mesmo elemento químico é apolar? Toda ligação covalente entre o mesmo elemento químico é apolar? Não. Tem uma exceção. Aí, se você demorasse mais um pouquinho, eu ia oferecer o salgado. Salgado, mas você não tem as manhas. 99% dos casos, sim. Mas existe o ozônio. Isso aqui eu vou falar já já, tá bom? Bom, são 5 ligações intermoleculares. Um salgado para quem conseguir lembrar das... Calma aí, pera aí, vou começar a amassar, porque senão... Agora. São 5, ah. Dipolo, íon, íon dipolo. Não, aquele dipósito. Ô Elan, peraí, tem que falar na ordem? Ô Elan, tem que falar na ordem? Dipolo, Gaguejou de novo. Não, força de volta é dipolo e ligação de hidrogênio. E Vai levar da mesma coisa que dipósitozinho. E o que a água faz com aquele outro? Ô Elan, tem que falar na ordem? A quinta, mas não deu. Vamos lá, ó. Deixa Tem que falar na ordem? Também, pelo amor de Deus, Eu quero um salgado. Ó, vamos lá. dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo, íon dipolo, íon. Ainda bem que você já falou, senão por isso você não vai com salgado. Eu quero um salgado também. Dipolo induzido. Esse é o nome que comumente cai no mas essa aqui é um pouco chata. Por que é um pouco chata? Por que é um pouco chata? Porque são 3 nomes já. Porque pode aparecer com 4 nomes sinônimos. Quais são esses 4 nomes sinônimos? Dipolo, instantâneo, dipolo, Marcelo, vou comprar em Marcelo. Aceita o aluno que entrou aí agora? Abre a porta aqui. Dipolo temporário. Forças. Então volta, já subiu. É de novo também. Subiu. Forças de Van der Waals. Não tá colocando mouse, né, velho? Clica nele. Então é isso. Dispersão. Manda aí de novo aí que ela saiu. Eu vou ficar esperando aqui. Dispersão de London. Tudo isso aqui são sinônimos. A parte da ligação se será polar ou apolar. Pensa comigo, se você pegar um prego que é feito de ferro, jogar na água, se dissolve?
Então, os compostos metálicos são a pó, não se dissolvem. Substâncias simples, vai aprender isso, beleza? Pessoal, grande parcela das questões do Enem, basta você ter a manha. Qual é a manha? Grande parcela das questões pergunta: qual é a ligação presente nas moléculas de CO2? Aí tem lá, letra A, iônica, letra B, covalente, letra C, metálica. O que você faz com essas três alternativas? Não entendi. A questão pergunta: qual a ligação presente entre as moléculas de CO2? Letra A, iônica, letra B, covalente, letra C, metálica. O que você faz com essas três alternativas? Nenhuma. Porque ele quer saber a ligação intermolecular. E essas que estavam na alternativa são interatômicas. Então, fique atento, porque o Enem cobra muito disso. Beleza? Bom, quando é... A pergunta é: quais são as ligações presentes entre as moléculas de CO2? A questão quer saber as ligações intermoleculares. Tem como ser iônico covalente metálico? Não, porque são interatômicos. As ligações intermoleculares, dipolo induzido, dipolo instantâneo, são os dois nomes mais comuns de serem cobrados. Você precisa entender que essa interação vai acontecer quando uma molécula apolar interagir com ela mesma ou interagir com outra molécula que também é apolar. Miséria, velho, na moral, quando é que é uma molécula apolar? Esse é o nosso momento mais forte da aula de hoje, beleza? Já já eu vou tocar nesse assunto. Eu quero seguir aqui a lógica. Bom, qual é a segunda interação? Dipolo permanente. Elan, me diz uma coisa, velho. Por que na prova aparece dipolo induzido e dipolo induzido? Ué, porque a interação entre duas moléculas? Uma molécula é apolar e dipolo induzido, com outra molécula apolar que também é o quê? Então vai aparecer como na sua prova? Dipolo induzido, dipolo induzido. Beleza? Existe dipolo permanente. Dipolo permanente é quando é uma molécula polar interagindo com outra molécula que também é polar. Beleza? Dipolo permanente pode aparecer na sua prova somente como dipolo dipolo. Ao invés de aparecer dipolo permanente, aparecer simplesmente dipolo dipolo. Essa terceira que eu vou colocar aqui, pessoal, é só para um viés de curiosidade. Eu comecei a citar essa ligação pela primeira vez o ano passado. E depois dela eu vi ela sendo cobrada em 2 simulados. Então, por desencargo de consciência e até mesmo por acreditar que é passível de uma cobrança, eu cito o nome dela, que é a interação de polo induzido versus dipolo permanente. Pessoal, se você usar um pouco da lógica, dipolo induzido é quando temos uma molécula, dipolo permanente é quando temos uma molécula, e dipolo induzido, dipolo permanente? Quando uma molécula apolar interage com uma molécula polar. Isso foge um pouco dos nossos princípios lógicos. Por quê? Porque todos vocês estão acostumados a seguirem aquele pensamento: semelhante dissolve semelhante. Água e óleo se misturam? Sim. Água e óleo é uma mistura hetero? Água e óleo não se dissolve, não se solubilizam, pelo amor de Deus. E aí a gente ouve aquele discurso: polar gosta de quem é pó, apolar gosta de quem é apó. Isso na maioria das vezes funciona? Sim, mas isso é uma regra geral? Não. Ok? Exemplo: a única questão que eu enxergo possível de cobrança, pessoal, e todas as questões que eu vi quando cobrou isso aqui: na água tem oxigênio dissolvido? Na água tem oxigênio dissolvido? Se não, o quê?
não existiria vida o quê? Aquática, vida marinha, concorda? Só que o oxigênio é o quê? E a água é o quê? Então, para a interação entre essa molécula polar e essa molécula polar, isso só costuma acontecer quando é uma molécula polar bem pequena. Tá bom? Polar pequena? Exato. Nunca Só caiu que no Enem, nunca caiu. Mas o Enem já citou em uma alternativa a opção de polo induzido e de polo permanente. Só não era a alternativa correta. Ou seja, já foi lembrada no Enem. Não, esse ano. Ô, Alan, Fala, Larinha. por exemplo, esse exemplo que você deu do oxigênio, ele realmente liga? Porque pra mim, tipo assim, ele ficava entre os espaços das ligações, no caso. Não é, não? Não é. Mas pensa Era tipo assim. Pensa comigo, Larinha. Se ele não interagisse com a água, ele não ficaria nem no meio dela. Ah, tá, entendi. Mas não ocorre, tipo, a Isso, ligação, não tem uma propriamente. ligação. Ela só aproxima da molécula de água, entendeu? Ah, tá. Era isso que eu queria entender, porque eu já tinha visto isso, que ele ficava entre os espacinhos de cada água, no Isso caso. acontece porque ele consegue interagir fracamente com a água por meio dessa interação, entendeu? Não Entendi, é uma era isso que eu tava na ligação dúvida, muito se era uma clara, ligação não é uma ligação mesmo. bem visível, mas é uma aproximação que permite ele ficar no meio da água. Entendi, beleza, obrigada. Eu nunca vi isso aqui sendo cobrado que não seja esses dois exemplos, beleza? Como assim? Molécula polar tem que ter interação. Então, quando a molécula polar interage com outra molécula polar, são dois dipolos o quê? Induzidos. Dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo induzido já é a interação de duas moléculas. Não. O CO2 é uma molécula polar? Qual o tipo de interação que ela vai fazer? Dipolo induzido. Ela vai fazer essa interação quando estiver em contato com outra molécula que também é o quê? Ou com ela mesma. Então vai ser uma interação de polo induzido, de polo induzido. Ou simplesmente de polo, de polo. Aqui você pode simplificar. Pergunte. Se eu colocar também o CO2 na água, é essa mesma ligação aí, né? Pronto. A sua colocação foi muito boa. Inclusive, eu já tentei buscar alguma questão que pudesse comprovar que isso também se enquadraria. Eu acho que sim, mas eu nunca encontrei nenhuma questão. Eu acho que tem uma de biologia. Agora ele não pergunta isso, né? Que é sobre a acidificação dos oceanos. E o CO2 dissolvido na água, pode ser também. Gente, falar nisso rapidinho, algo que pra mim foi novo. E como alguns de vocês já tiveram aula comigo em estequiometria, me viu aqui agora o start e a necessidade de falar. 1 mol de água, H2O, ocupa um volume de 22,4 litros? Eu acho que tu falou isso na Aquilo sala. era só para gases, não? Pronto, só vale para gases. E moléculas também no estado de vapor. 1 mol de H2O no estado de vapor ocupa um volume de 22,4 litros. Eu, até então, não enquadrava vapor porque a teoria vale para gases. Até vi uma questão da... Não foi a Valia, não. Foi... SpaceX. É isso aí. E querendo ou não, é uma referência. Então, a partir dessa referência, até então, nunca tinha me deparado com a questão. Moléculas em estado de vapor, 1 mol dela ocupa também o volume de 22,4. Beleza? Bom, pergunte. Olha lá. O CO2 aí embaixo se enquadraria no caso de apolar com polar. De apolar com polar. CO2 é apolar. Entendeu? Bom, vamos lá? Elan, rapidinho. Pergunta, Sobre a Ana. Matias, já vi uma questão que fala as diferentes ligações que tem uma mistura heterogênea de água e óleo, que seria as ligações intermoleculares da água com a água, do óleo com óleo e da água com óleo, que seria essa de polo induzido e de polo permanente, né? Você viu uma questão assim? Eu já vi. Pronto. Não lembro onde, mas eu Seria já vi. perfeito. Quais são as 3 interações... A colocação dela foi muito boa. Quais são as 3 interações existentes em um recipiente que contém água e óleo? No caso, são as 4.
Por quê? Se é água e óleo, o óleo é o quê? Então tem o quê? Dipolo? A água, ela é o quê? Então tem dipolo permanente. Mas a água tem um caso especial que tem o hidrogênio ligado ao... que faz essa ligação receber o nome de... E, querendo ou não, tem moléculas de água na superfície interagindo com moléculas de óleo. Teríamos o quê? Mas, tipo assim, se ela faz parte da ligação de hidrogênio, ela não sairia dessa? Boa, sua colocação é muito boa, parabéns. Aninha, a interação, o nome que vai receber é a que se sobressai, é a que mais forte. A água tem dipolo permanente. A água tem dipolo induzido? Tem. Esse dipolo induzido é a interação que está presente em todas as moléculas. Mas, no entanto, as moléculas apolares só tem ela. Então, a gente coloca, quem é que tem dipolo induzido? Molécula apolar. Mas todas as moléculas têm essa interação. Só que se for uma molécula polar, qual é a interação? Que é mais forte que a dipolo induzido? Então a induzido fica para trás. Na água, a água é uma molécula pó, tem dipolo permanente, mas tem ligação de hidró, que é uma ligação mais, então o resto fica tudo para trás. Ah, e o dipolo é mais forte que a de todas. hidrogênio. Exato. Tu disse que só falaram de dipolo induzido, uma molécula só isso. Ó, o CO2 é a pó? Mas as classificações em reações moleculares, tem dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Pronto. É o tipo de ligação intermolecular. Olha as alternativas que tem na sua prova. Acompanhe comigo. A letra D da questão 9 aparece como? Por quê? Porque duas moléculas apolar. Então, se são duas moléculas apolar, são duas moléculas que têm que tipo de interação? É isso, se falar de pó, inclusive. Ele já fala que são duas moléculas, são interações entre moléculas, entendeu? Porque duplica o nome, não faz sentido na cabeça. Eles gostam de complicar muito vestibular. Duplica o nome, é o próprio nome, sabe? Presta atenção. Lu, pensa comigo. E se for uma molécula apolar e polar? Ah, isso é diferente. Então, por isso que eu preciso colocar dipolo induzido para mostrar que é uma molécula polar com outra molécula polar. Só induzido, né? Pode aparecer só dipolo induzido? Pode. Mas no Enem até então coloca os dois para se referenciar a polar com a polar. Beleza? Bom, vamos lá. A terceira. Gente, essa terceira... A quarta. Essa quarta é a queridinha do Enem. Qualquer bom vestibulando, qualquer vestibulando que tem uma bagagem é top, pega. Ele está esse tempo todo aí paradinho? Não, ele estava aqui para falar. Pessoal, a quarta é a mais conhecida. Ligação de hidrogênio. Pessoal, na biologia recebe o nome de quê? Ponte de hidrogênio. Mas se você tem uma prova aberta, você vai colocar ponte de hidrogênio? Lógico que não. Já tirou. Na biologia ainda aceita. Até onde eu conheço. Pessoal, a ligação de hidrogênio é quando temos o hidrogênio ligado diretamente a alguém do grupo O. Beleza? Basta ter oxigênio e hidrogênio na molécula. Eles têm que estar ligados. Qual é a característica desse grupo que faz com que a ligação de hidrogênio seja em si uma ligação de hidrogênio e não uma ligação de hidrogênio com outro átomo? Perfeitamente. Alguém consegue responder essa pergunta? Perfeito. Isso acontece porque o FON é os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, eles arrancam com mais força, eles puxam os elétrons com mais força do hidrogênio, ficando carregado positivamente e aqui negativamente. Então, cria polos mais fortes na molécula e por isso que elas interagem mais fortemente. Por quê? Então, eu não sei esperar. Porque quem são os mais eletronegativos? Fui ontem no hospital. Fui ontem no hospital. Então, fui ontem no. O que poderia entrar que depois seria o
cloro. Já vi, inclusive, alguns autores discutindo a inserção do cloro nesse bolo. Mas isso aí não cabe a nós julgar. Beleza? Bom, pessoal, vocês são induzidos no ensino médio a seguinte fala: a ligação de hidrogênio é a ligação mais forte. Cuidado com o portão. O portão da... Encosta pra mim, amigo? Gente, existe alguma hipótese disso ser verdadeiro? A ligação de hidrogênio é a mais forte. Existe alguma hipótese dessa afirmação ser verdadeira? Nenhuma. Por quê? Ela é mais forte quando comparada às interatômicas? Ela é a mais forte entre as intermoleculares? Ela é uma das mais, mas não é a mais forte. Não, porque também é raro aparecer íon dipolo, não. A íon dipolo... E por que eu aprendi isso no nono ano? Foi no nono ano, não, no ensino médio. Por quê? Que a hidrogênio é mais forte. Você aprendeu errado. Eu sou seu professor e te digo, eu não ensinei isso não. Bom, a íon dipolo é quando temos um íon interagindo com uma molécula que é pó valendo salgado. Dentro dessa abordagem, eu estou querendo ler salgado. Não, na verdade, eu vou dar um pedaço de bolo. Com um copo de refrigerante salgado. Olha aqui! Bom, pensando nesse contexto que eu acabei de falar, por que a água pura entra em ebulição a 100 graus? E por que quando eu adiciono sal na água, essa temperatura ultrapassa os 100 graus? Porque faz mais ligações. Isso deixa de ser uma ligação de hidrogênio para se tornar uma ligação íon dipolo. Ô, Emily, uma pena, Emily, que aqui já respondeu primeiro e vai ganhar bolo, vai ganhar salgado. Elan, mas o povo do online também tem que ter direito, mas tá aqui um salgado para mim. Bom, pessoal, a água pura interage com a ligação de hidrogênio. Para romper todas as ligações de hidrogênio e a molécula de água se soltar aí para a superfície, precisa de uma temperatura de quantos graus? 100 graus. Isso a nível do mar. Mas quando eu adiciono sal, as ligações de hidrogênio deixam de existir, mas passam a existir também o quê? Íon dipolo. Ou seja, as moléculas de água ficam ainda mais presas, mais próximas. Então 100 graus agora já não vai ser suficiente. E é assim que eu acredito no modelo de cobrança. Na água pura, só existe ligações de hidrogênio. Para quebrar as ligações de hidrogênio, você precisa de uma temperatura de 100. Na água com sal, além das ligações de hidrogênio, há uma adição. Aparece uma outra ligação, que é a íon dipolo, que é ainda mais forte. Por isso que 100 graus não vai ser precisa adicionar um cabo. É uma ligação forte. O NA série, por exemplo, o NA série água. Não deixa de ser uma ligação. Mas ele vai estar dissociado. Exato, ele vai formar os íons. Mas nesse caso ele vai ter um íon dipolo. O íon dipolo com a água. Mas a ligação não valente. Não. Íon dipolo não é ligação valente? Presta atenção. O NA vai estar carregado positivo A. E o C vai estar carregado negativo A. O NA está carregado que vai ele vai se ligar ao oxigênio. Exato. Bom, vamos lá. Qual em um copo com água e sal? A questão é perguntar que tipo de interação está presente. Água e sal é íon dipolo. A questão é perguntar qual, e tem só as alternativas 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o correto? Íon dipolo, que vai prevalecer a mais forte. Beleza? Pergunta, Brendinha. Qual é a onda assim dos mais fortes? Só que essa terceira tá aqui só para viés de curiosidade. Mas a ligação. A força daqui para cá. A ligação inteira está ligando. Todas são mais fortes. Então a NA sai da coisa não deixa de ser na iônica.
a interação íon-dipolo. Por isso que eu falei que depende, então. Não, presta atenção. Quando eu adiciono sal na água, a ligação iônica ela é desfeita. Porque só tem uma dissociação. Ali agora temos íons. Esses íons não vão ligar covalentemente com a água, porque o oxigênio e o hidrogênio da água já estão ligados. Não, ele vai ligar ionicamente por um íon de Box. E. Professor, essa questão a gente vai para Peraí, vamos. Ô, Elan, entre as interatômicas, qual é a ordem de da mais forte para mais fraca? A sua pergunta foi brilhante. Gente, ó. Entre as interatômicas não tem ordem de grandeza. Por quê? É fato que a grande parcela das ligações iônicas são mais fortes do que a ligação covalente, mas isso não é uma verdade absoluta. Então aqui vocês nunca vão ser confrontados perguntando qual a ligação é a mais forte. A não ser que a questão forneça para você o valor da ligação. Isso a gente aprende em termoquímica, que tem lá os valores de cada ligação e pelos valores a gente consegue ver qual é a mais forte. Aqui sim, você pode igual daqui para cá. Da mais fraca para mais? Da mais forte, depois. Essa aqui não entra no critério força. Isso aqui é só para viés de curiosidade. essa luz de polo, ela vai se ligar mais forte quando for o negativo do que o positivo? Isso aí eu nunca parei para avaliar em termos de magnitude, não. Eu acredito que a ligação do dipolo vai se fortalecer quanto maior for a diferença de eletronegatividade dos átomos envolvidos. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu preciso entrar no momento chave da nossa aula hoje. Molécula apolar. Pessoal, se é uma molécula apolar, é porque é uma molécula que não apresenta polos. Bom, preste atenção. Eu não vou falar meio termo, não. Vou falar de forma completa. Primeiro, pensando no Enem. Qual é a primeira classe que vocês têm que lembrar, pensando no Enem, que é apolar sem nenhuma exceção? Hidrocarboneto. Hidrocarbonetos. Não é 100%, não. Hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos que na sua estrutura contêm somente o quê? Perfeito. Qual é a principal mistura de hidrocarbonetos que temos no cotidiano? Petróleo. Aí basta você lembrar o seguinte: quando você tem petróleo e há derramamento em alto mar, esse petróleo fica na superfície ou vai para o fundo? Isso significa dizer que ele é menos denso do que a água e não se solubiliza com a água. Então, para você não ter que memorizar, você tentar lembrar na prática. Beleza? Bom, outra generalização. Substância simples. Só tem uma substância simples. Substância simples sem carga, ok? Substância simples só tem uma que você tem que lembrar. Por que o ozônio? Porque vão ter 3 aí, os vetores não vão se anular. Todos que vocês responderam estão certos. Porque apresentam par de elétrons no ligante, porque os vetores não se anulam, ou porque apresenta estrutura de ressonância. Tudo isso está certo, tá bom? Que eu conheço, que passivo de cobrança não. Que seja simples, que tenha um número ímpar de... Desconheço. Número ímpar? Porque se for ímpar, não vai se anular. Não, continua mesmo. Se a substância simples só tem um elemento, elas são todas apolares. Exceto o ozônio, porque o ozônio assume a geometria angular e em virtude disso ele apresenta polaridade. Tá bom? Isso que eu vou colocar aqui, preste atenção. Vocês do presencial, vocês de casa. Se vocês não viram isso ainda, nem comigo, nem com Augusto, ou com nenhum outro professor, não é momento de aprender algo novo. Não é o momento de aprender algo novo. Quem já viu que isso aqui vai servir para fortalecer todas as moléculas que apresentarem um código AX2, AX3, AX4, AX5,
e AX6, todas as moléculas que apresentarem esses códigos, testando a memória de vocês, para quem já viu. Quem não viu, não é momento de se desesperar e aprender algo novo, porque isso aqui não é de alta relevância, pensando no Enem. Toda molécula AX2, qual é a geometria? Linear. Geometria linear? Perfeito. Moléculas que é AX3? Trigonal plano. Trigonal. Moléculas que é AX4? Tetraédrica. Molécula que é AX5? Bipiramidal. E molécula que é AX6? Octaédrica. Elamisera, nunca nem vi isso. Então deleta isso da sua cabeça, porque isso aqui não é algo simples e fácil. Beleza? Bom, tudo isso aqui é o que vocês precisam saber para moléculas que são apolares. Vou deixar apolar em stand-by. Beleza? Bom, água tem ligação de hidrogênio? Por quê? Perfeito. NH3 tem ligação de hidrogênio? Perfeito. C2H6O tem ligação de hidrogênio? Não tem como saber. Não tem como saber porque você precisa saber. Basta ter hidrogênio? Não. Basta ter oxigênio? Precisa saber se na estrutura os dois estão ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu vou lhe mostrar duas situações. Mas aí tá ligado, não, professor? Não. O fato de estarem aqui juntos não significa dizer que eles estão ligados, não. Ah, é verdade, ele só vai se ligar com carbono. Ó, eu vou melhorar isso aqui. Não tá ligado, não. É porque aqui não tem como ter duas possibilidades, né? Então vou melhorar aqui. Não. Tirando C, diminui a quantidade de hidrogênio. Pessoal, essas duas moléculas apresentam essa fórmula molecular. As duas moléculas têm hidrogênio e oxigênio. Minha pergunta, nas duas tem ligação de hidrogênio? Não. Somente em qual? Embaixo. Perfeito. Porque aqui está ligado ao oxigênio. Isso que é ligação de hidrogênio. Essa molécula aqui, ela é alguns desses exemplos? Ela é o hidrocarboneto? Ela é uma substância simples? Ela tem alguns desses formatos? Ela tem ligação de hidrogênio? Ela tem ligação de hidrogênio? Então ela só resta ser o quê? Uma molécula pó? Portanto, tem que tipo de interação? De polo permanente ou de polo de polo. Conseguiram entender? E a ligação de íon dipolo é quando temos um composto iônico interagindo com a molécula polar. Eu nunca vi um exemplo diferente que essa molécula polar não seja a água. Beleza? Pessoal, preste muita atenção. Vocês têm 4 questões aí na frente de vocês. Tanto as 9 a 10 que é do Enem, como a 3 e a 4 que é inéditas. Vocês têm 2 minutos para cada uma delas. 2 minutos não, 1 minuto e meio. Ô, professor. Então dá um total de 6 minutos. Aquelas estruturas são consideradas isômeros? São É para fazer quais? as 4 próximas. A 9 e a 10 do bloco 1 e a 3 e a 4 do bloco 2, questões inéditas. Repete de novo. As 4 sequências. Tá bom.
que são as ligações de sulfeto? Boa. Hã? Enquanto o pessoal está fazendo, tu pode me explicar uma questão, por favor? Pera aí, Emilizinha. Um aluno perguntou algo que é bem interessante. O que são pontes ou ligações de disulfitos? Eu só vi esse termo, eu nunca vi esse termo na química. Mas na biologia eu já vi envolvendo o processo de cacheamento do cabelo. Quando o cabelo fica com seus cachos, são pontes de sulfetos que são estabelecidas. Quando você passa a chapinha, as pontes de disulfeto que são quebradas. Agora, quimicamente falando, nunca vi nada mais dizendo a respeito delas. Eu achei que era por causa da desidratação, que era desidratação. São ligações de disulfetos que são quebradas. Porque tipo assim, o cabelo bota na moda como se você molha. Porque as ligações são bem estabelecidas. Mas e a desnaturação das proteínas? Disulfetos? Tipo... Eu estou dizendo assim, pela minha experiência, eu só vi essa expressão disulfeto envolvendo a questão do cabelo. Nada mais além disso. Eu acho que também quer dizer hidrogênio. Eu diria que sim. Ô, Elan, nessa revisão vai dar esses assuntos de geometria? Não, Larinha, o máximo que temos é isso aqui, Larinha. Porque não é um conteúdo de... Não cai muito no Enem, então, né? No Enem. O Enem já cobrou uma única vez. Então, beleza, então. Eu prefiro apostar que se for cobrado, o máximo que eu posso demandar de tempo é isso aqui. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Obrigada. Mas o que poderia acrescentar angular e piramidal. Já posso? Não. Vamos? Ele dava negócio do eu achei que achar e os outros pontos do lado da proporção. Só que na hora que eu escrevi, Viu o modelo de revisão para cá? A forma de revisão para cá. Não pegou o rolou, não? Não. Bom, questão 9, Enem 2016. Vocês marcaram qual alternativa? Como que eu vi um professor esses dias nas redes sociais, vou dar uma agora de Tilek, tá bom? Dizendo que nomenclatura orgânica não cai no Enem. No topa dele. Como é que o aluno sabe o que é benzeno? Benzeno é um composto? Você só sabe que você sabe nomenclatura. Beleza? Benzeno faz parte de qual grupo das funções orgânicas? O hidro. Então, benzeno é um composto apó. E o benzeno está interagindo com quem? Que é quem? Carvão. O que é carvão? Carvão se enquadra em qual contexto ali? Hidrocarboneto. Carvão é carbono. Carbono, hidrocarboneto, senão também substância? Ele fez Os aqui, dois é a mesma ela coisa. é teor de carbono. Ela é teor de carbono.
Pode olhar como hidrocarboneto ou pode olhar como substância? Ambas são o quê? Apolares. Eu não consigo saber se só tem carbono e hidrogênio. Não. Boa. Mas aí você tem que... Eu entendi sua pergunta. Tem como saber se o carvão tem carbono e hidrogênio? Pronto. De qualquer forma. Ou o carvão você iria olhar. Ou só pode ser uma substância simples? Mas o benzeno de qualquer jeito é só. Não, mas de repente a gente vê ligado com o benzeno. Aqui ele tá falando teor de carbono. Alto teor de carbono elevado. Pronto, mas sua pergunta, minha resposta. Carvão é um composto orgânico, é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. E com elevadíssimo teor de carbono. Bom, nesse sentido, qual a alternativa correta? Letra D. Questão 10. Questão 10 é letra E. Vocês marcaram qual a alternativa? Por que letra E? Porque tem aqui o NA. Como é que você consegue visualizar aí o íon de polo? A presença de íons. O NA no caso. Exato. Questão 3, simulados somos. Eu botei letra E. Vocês marcaram qual a alternativa? Letra E, alternativa correta. Olhe para a estrutura. A diferença de associação entre um polímero é justificado pelo fato da poliacrilamida realizar. Olhe para o poliacrilato de sódio. Tem íons, não tem? Então, a interação no poliacrilato de sódio é de que tipo? Na poliacrilamina tem íons? Não. Tem hidrogênio? Tem. Ligado a alguém do grupo FON? Tem. Então tem que tipo de ligação? Ligação de hidrogênio. Beleza? Lá em cima tem carboneto, mas o que prevalece é de A ligação mais forte. Elan, ficou qual letra mesmo? Letra E, Gabi. Entendeu, Gabi? Entendi, sim. Isso daqui seria uma cadeia. Isso aí é um polímero. É uma cadeia que se Nesse esse é o monômero. É aquela parte que se repete várias e várias vezes ao longo da cadeia. E por que nesse caso o íon está prevalecendo em vez da cadeia? Se liga a cadeia lá. Porque a cadeia é muito grande, não é isso? Mas em cada pedaço da cadeia nesse pedacinho. Esse é um monômero. Você gosta de puxar o difícil, não complica demais. Parece Porque... íon. Eu conhecia isso aí. Questão 4. Pessoal, a questão 4, vocês só precisam saber de uma coisa. Ele deixou bem claro. Denominada como forças intermoleculares de Van der Waals é sinônimo de quê? Qual a alternativa correta? Letra D. Gente, presta atenção. Estávamos na nossa programação terminar o último tópico desse nosso terceiro encontro na aula de hoje. Mas a turma do online na quinta-feira, a gente não conseguiu finalizar. Então eu e o Augusto bolamos de desacelerar um pouquinho para não ficar uma turma na frente da outra. Quando vocês pegaram o código, vocês enviaram a programação, antes de iniciarmos o conteúdo do nosso encontro 4, vamos falar desse pedacinho que ficou faltando. Que é o que? Que é o que? Agentes tensoativos, acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Ou seja, propriedades dos compostos orgânicos. Já aprendemos como avaliar quem é polar e apolar. Aí vamos acrescentar o que é hidrossolúvel, o que é lipossolúvel, o que é o detergente. Então esse pedacinho ficou faltando e a gente continua semana que vem, tá bom? Gente, fala, Gabi. Vocês falaram que iam definir um feriado para ter aula. Vocês já pensaram qual vai ser? Na quarta-feira, vamos dar a devolutiva amanhã, viu, Gabi? Pra galera do extensivo, Qual horário? é feriado. Eu e o Augusto vamos traçar um cronograma hoje à noite para saber se tem como abrirmos mão da aula de quarta-feira. Até mesmo porque tem quarta-feira feriado hoje, próxima quarta, no dia 2 e no dia 15. Tem 3 feriados que são na quarta. A gente vai traçar o cronograma para saber quantas quartas a gente pode, quantas e se alguma a gente pode abrir mão para poder garantir o cumprimento do conteúdo. Mas o horário das aulas ia ser alterado? Não, seria o mesmo mesmo. Entendi. Mas é isso, por que não é mais cedo mesmo? Já que é feriado, dá pra fazer em outro horário. Dá pra fazer em outro horário, mais cedo.
Pode ser também. Eu e Augusto vai pensar direito a respeito disso, tá bom? Gente, permaneça aí pra gente fazer uma boquinha, tá bom? Deixa eu chamar a patroa ali. Pessoal de casa, infelizmente vocês vão ficar de fora dessa boquinha. E tem coisa boa, viu? Perdão, mas... Eu aceito segunda-feira. Tá bom, beijo. Beijo, Aninho. Tchau. Valeu, tchau. Já vai.